Senhor presidente, nós apresentamos essa semana o projeto de lei que institui desconto no imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, a contribuintes e dá outras providências. Na verdade, esse projeto, professor Tercílio, pretende, a exemplo do que já acontece no Rio Grande do Sul, fazer com que aqueles motoristas que não tenham no primeiro ano nenhum tipo de infração de trânsito, ao fazer o emplacamento dos seus veículos, ao fazer o pagamento do IPVA dos seus veículos, tenham um desconto de 5% no primeiro ano. Caso continuem sem ter nenhum tipo de infração, no segundo, 10% e no terceiro ano, 15%, obviamente limitado a 15%. Isso porque o Rio Grande do Sul foi o pioneiro nesse processo. Nós temos hoje no Brasil em torno de 45 a 49 mil mortes por ano por acidente de trânsito, sem contarmos as outras dezenas de pessoas que ficam com sequelas por conta justamente do trânsito e da forma como as pessoas encaram muitas vezes o trânsito. Muito mais como um espaço de disputa do que como um espaço de complementariedade e de solidariedade. E entendemos que dessa forma nós estaremos também premiando aquele motorista, aquela motorista que ao invés de fazer do trânsito isto que eu falei que é uma verdadeira batalha, poderá fazer do trânsito um espaço que possa reverter a seu favor. Então esse projeto está apresentado, na sequência irá para o CJ, quando vier a plenário, eu espero que o CJ seja aprovado, até porque ele tem todas as condições legais de ser aprovado, e quando vier a plenário que nós possamos aqui discutir com os senhores deputados, com as senhoras deputadas, a necessidade de nós termos incentivos para que as pessoas, de alguma forma, entendam que hoje nós não podemos continuar perdendo alguns bilhões de reais todos os anos no trânsito e dezenas de milhares de vidas. Este é um assunto que me traz, mas junto a este eu queria também aqui, como já foi dito pelas deputadas e pelos deputados que me antecederam, fazer uma brevíssima referência ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Um dia que, em absoluto, nasce por conta apenas da vontade do mundo ocidental e da vontade, principalmente dos homens, de fazer com que um dia, e apenas um dia, seja registrado como Dia Internacional da Mulher. Na verdade, o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta de mulheres que, historicamente, têm sido submetidas às mais diversas formas de opressão. E ele inicia na Rússia, são os comunistas e as mulheres comunistas que iniciam a luta que depois será referendada no dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Ele inicia com a luta das mulheres também, as sufragistas, em 1902, na Inglaterra, pelo direito ao voto. É bom que nós sempre façamos essa referência num mundo extremamente masculinizado, machista, misógino, um mundo onde as mulheres têm pouquíssimas oportunidades. 1902, num país que muitos aqui acham que é o centro das referências todas em termos de cidadania, 1902 foi preciso que as mulheres fizessem uma luta para poder votar na Inglaterra, e não uma luta apenas de palavras, mas uma luta de ocupação de espaços. Uma luta onde as mulheres chegaram a colocar fogo e explodir casas, inclusive de ministros na Inglaterra, e foram presas por isso. Uma luta onde as mulheres morreram para poder votar. E por que isto? Porque as mulheres na Inglaterra, posteriormente em outros países, no Brasil, a partir da década de 30, diziam aquilo que todos nós, de alguma forma, sabemos, professor Tercílio, que quem faz as leis são os homens. Na maioria dos parlamentos, quem são eleitos são os homens. Na maioria dos empregos que têm remuneração maior, quem tem remuneração maior são os homens. Quem decide quem vai ou quem não vai para lá ou para cá, ainda no século XXI, são os homens. Por isso eu acredito que a luta das mulheres de todo o mundo, a luta das mulheres da Rússia, da Inglaterra, do Brasil, da América Latina, a luta das mulheres indígenas, a luta das mulheres camponesas, que aliás ontem estiveram aqui, fizeram uma belíssima apresentação numa audiência pública feita pelo professor Lemos e por demais deputados. É a luta destas mulheres, deputada Mara Lima, e quero cumprimentá-la por ser presidente da comissão aqui dos direitos da mulher. É a luta dessas mulheres que tem, no meu entendimento, sido a referência
Deputado, um minuto para concluir. Eu uso o horário da oposição, senhor presidente. A horário da oposição, ok. É a luta dessas mulheres que tem sido a luta histórica de emancipação feminina. Nenhum direito, absolutamente nenhum direito conquistado pelas mulheres foi, em algum momento, feito por uma dádiva masculina ou por uma vontade masculina. Ao contrário, pastor Prazic. Todos os direitos conquistados, os poucos direitos conquistados pelas mulheres, que ainda recebem menos em termos salariais, que ainda são discriminadas, que sofrem assédio moral, sexual, que, aliás, os homens têm muita mania de achar que se a mulher estiver com uma roupa A, B ou C, é porque ela está sendo oferecida ou se oferecendo e por isso ela pode usar aquela roupa, não por outra razão, que são discriminadas em estádios de futebol, que são discriminadas em locais públicos. A luta dessas mulheres não foi feita de forma apenas a fazer com que belas palavras e belos atos pudessem fazer com que elas minimamente se emancipassem. É bom lembrar que até poucos anos atrás, deputada Maria Lima, para uma mulher abrir qualquer tipo de empreendimento comercial, era preciso assinatura e concordância do marido. Não por acaso, o nome de uma das cerimônias mais referenciadas e referendadas no Ocidente se chama matrimônio. E patrimônio, que são os bens, é para os pais. Matrimônio, que é o casamento, é para as mães e mulheres. E não por acaso, até pouquíssimo tempo, a nossa sociedade assistia e achava belo uma mulher entrar com o rosto coberto por um véu, acompanhada do seu pai, e em frente ao altar, levantava o véu, seu pai dava um beijo e entregava para o seu marido. Por quê? Porque a partir dali ela deixava de ser uma propriedade do pai e passava a ser uma propriedade do marido. É este o sentido do véu, é esse o sentido de entrega. E eu quero aqui fazer uma grande referência às meninas que hoje fazem a sua luta todos os dias, com todos os preconceitos que existem. Meninas que têm nos dado lições todos os dias. A minha geração, que é uma geração machista, que é uma geração que tem dificuldade de entender a luta dessas mulheres. Uma geração que tem dificuldade de entender a competitividade que essas mulheres têm. Uma geração que teve dificuldade de aceitar a mulher na universidade. É bom lembrar que as universidades não abriam espaço nos cursos de medicina e de engenharia. O professor Tecílio, o senhor que é médico sabe disso, até pouco mais de meio século. Há 40, 50 anos atrás, as mulheres não podiam fazer o curso de medicina, não podiam fazer o curso de engenharia. Aliás, até 1962 não podiam fazer concurso no Banco do Brasil, como não podiam fazer outros concursos públicos também, porque a elas era dado apenas duas situações: a de cuidar, entre aspas, do lar e de ajudar a prover a família complementando a renda do marido. Era isso que diziam nossas leis. Agora, se nós olharmos para as mulheres hoje, essas mulheres guerreiras, que vêm todos os dias, que levantam, que têm dupla, tripla jornada, que acordam de madrugada, que fazem aquilo que muitos homens não fariam por um mês, mas que fazem a vida inteira. Se nós formos, como nós fomos hoje de manhã na penitenciária, nós vamos ver que nas penitenciárias, nas cadeias, senhores deputados e senhoras deputadas, a fila no dia de entregar a sacola é 99% feita por mulheres. A mulher não abandona. É a mãe, a filha, a esposa, a companheira que está ali na fila. Não há homens. Não há homens. Há apenas mulheres solidárias no momento da alegria, mas também no momento da tragédia. E são essas mulheres brasileiras, são essas mulheres latino-americanas, são essas mulheres que no mundo inteiro nós vemos todos os dias, como vemos na Síria, nas guerras provocadas por homens, como vemos no Brasil, mulheres que morrem por disputas feitas por homens, como vemos aqui, como ontem lembrou bem o professor Lemos, aqui as mulheres camponesas, essas mulheres que se emancipam e que buscam, através da sua luta, fazer um mundo melhor, são estas as mulheres que nós reconhecemos como sendo elas portadoras da esperança e elas, principalmente elas, aquelas para o qual o dia
8 de março foi feito. Um dia de luta, um dia de reconhecimento, mas um dia de esperança. Esperança que talvez um dia nós tenhamos aqui, deputada Mari Lima, 50% desses assentos ocupados por mulheres, porque a sociedade é feita em 50% por mulheres. Que nós tenhamos nos espaços públicos 50% de mulheres. Que nós tenhamos, como tem a Suécia, como tem a Dinamarca, como tem a Noruega, uma lei que diga que 50% das vagas dos partidos têm que ser de mulheres. E se os partidos querem enganar, como fazem hoje, dando vagas fictícias, aqueles partidos que não tiverem 50% de vagas de mulheres não terão 50% dos seus representados ali no parlamento, porque as vagas das mulheres ficarão exatamente assim, vagas, não serão ocupadas por homens. Porque de nada adianta uma legislação que diga que 30% dos candidatos, da candidata, tem que ser mulheres. Se na hora de concorrer, dá um carguinho menor, põe um pouco menos de dinheiro, investe menos, e aí, claro, não conseguem se eleger. Não conseguem porque nós não damos condições de igualdade em nenhum momento, e se tem alguma condição de igualdade é porque ela foi conquistada. E por último, eu quero fazer aqui, modesta e singelamente, uma homenagem a uma mulher que lutou, e lutou muito, para que fosse ouvida e fosse reconhecida. Uma mulher que talvez representasse todas as nossas mulheres brasileiras naquele momento, pelas lutas que fizeram. Uma mulher que se manteve altiva, uma mulher que se manteve presente, uma mulher que disse não aos conchavos e à corrupção, uma mulher que disse não ao presidente do Senado e muitas vezes não, inclusive, ao presidente do STF. Uma mulher que não se dobrou, não se vendeu, não se entregou e não se rendeu. Dilma Rousseff. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.